Esse dia foi um dia normal de aula. Você foi para a escola e de repente você chega em casa em prantos, falando que não queria estudar mais naquela escola, que se fosse para você continuar lá, você ia parar de estudar. Aí você falou que a polícia correu atrás de um menino lá dentro da escola, que isso era coisa normal dentro do Spinelli, né? Era frequente isso, né? Aí eu entrei em desespero, pensei, nossa, agora ela não vai querer ir para a escola mais, o que que eu vou fazer? Condições de pagar uma escola particular eu não tenho. Aí foi aonde o seu pai conseguiu batalhar uma vaga para você em outra escola. Nós conseguimos uma vaga para você no Mouzinho. Aí esse professor lá, tudo gostava de você, foi aonde a Dite deu a oportunidade de estudar no Vitor Franklin, lembra? Pois aí você saiu do Mouzinho e foi pro Vitor Franklin. E tá onde você tá hoje. Oi, aqui do outro lado quem fala é Nayara Campos e a voz que vocês acabaram de ouvir é da minha mãe, a Sueli. A história que ela contou aconteceu lá em 2011, quando eu tinha 12 anos. O período escolar é uma lembrança latente na minha memória, e hoje eu sei que meu CEP me fez viver essa e outras violências. Esse episódio do ConteCast é espaço de denúncia dessas violências estruturais, mas também é respiro, acolhimento e reflexão sobre o quão mais é a vivência nas periferias e sobre possibilidades de autocuidado. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci e poder me orgulhar, ter a consciência de que o pobre tem o seu lugar. Os rappers cariocas Cidinho e Doca, lá em 95, já cantavam o sonho de quem habita as favelas e as periferias. E agora, para construir essa conversa comigo, chegam 2 reforços. Olá, eu sou a Fernanda Rosário. Oi, eu sou a Flávia Gasparini. Aqui nesse podcast, consciente de quem sou e de onde eu vim, a gente fala sobre como as violências estruturais de um sistema excludente afetam a saúde mental e a vida das pessoas nas periferias. Mas aqui também é espaço para falar sobre como quem vive da ponte para lá tem se movimentado para subverter essa lógica, ocupar espaços que também lhes são de direito e significar a periferia como lugar que é casa e revolução. Meu nome é Janaína Bernardino. Com 17 anos que eu acho que eu tive consciência desse impacto social, sabe? Desse impacto de classe também. E não tenho como falar de mim sem eu falar do meu lugar de origem, né? Do meu lar, das minhas raízes. Eu nasci aqui em Ribeirão Preto mesmo, no bairro Quintino Face 2, fica na zona norte de Ribeirão Preto. É um bairro mal visto por conta do tráfico de drogas. Só que as pessoas não imaginam que tem muita afetividade e companheirismo dentro desse bairro, né? Ele foi taxado como algo ruim, ele foi estereotipado, né? E as pessoas desse bairro também são. São coisas bem sutis, né? A gente sente pelo olhar, a gente sente pela fala. Não é algo explícito, né? Mas o velado, ele também machuca, né? Ele também te oprime de alguma forma. E aí foi todo um trabalho de base feito em mim mesmo, para que eu pudesse achar ferramentas para lutar contra esse sistema que me oprime, que me silencia, adentrar na faculdade e antes disso estudar com pessoas que tinham realidades diferentes da minha, me machucou de uma forma muito pesada, sabe? Eu achava que faculdade não era um espaço para mim e que eu teria que me contentar com aquilo que ditaram que seria o meu caminho. As pessoas não conseguem ver o quanto poder e potencialidade a periferia tem, né? E que a gente precisa de voz. A gente cai algumas vezes, mas a gente não desiste. O relato da Janaína, assim como este podcast, é denúncia e acolhimento. É com a história dela que trazemos para a conversa a ideia de que a periferia é muito mais do que se vê nos noticiários. Janaína é exemplo de quem entendeu que para viver bem e buscar a vivência na periferia como lugar que é casa, era preciso cuidar de si e dos seus. E destinar cuidados para corpos historicamente colocados à margem é um ato político, quase que uma estratégia de sobrevivência. Ser feliz e andar tranquilamente, morando nas periferias e favelas do Brasil, é um sonho que o sistema e o governo mais parecem jogar contra. Em dezembro de 2019, um levantamento divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
colocou o Brasil como o 7º país mais desigual do mundo. E o cenário de desigualdades e exclusão vivido nas favelas e periferias brasileiras é resultado de um processo histórico. Herança da escravidão, as favelas e periferias historicamente surgiram como espaços de não ser. Fruto da exploração e da segregação da elite branca, as periferias se constituíram como território de exceção, terra onde todas as violências poderiam ser cometidas, inclusive pelo Estado. E para trucar essa realidade historicamente imposta e estrategicamente construída, tem muita gente se articulando e movimentando a vida nas periferias e nas favelas brasileiras. Um exemplo é a Lídia Sena, moradora da região do Grajaú, bairro da periferia de São Paulo. Ela é psicóloga e uma das integrantes do Abordar Espaço Terapêutico. O Abordar é um projeto pensado para promover ações de autocuidado da população periférica. Lídia, muito obrigada por aceitar o convite e participar dessa conversa com a gente. Então, eu sou Lídia Sena, tenho 30 anos, nasci aqui em São Paulo, nasci na região do bairro da Saúde, mas sempre morei no extremo da Zona Sul, nas redondezas do Grajaú. E a minha trajetória, então, ela é permeada deste lugar, né, desta periferia. Agradeço a escolha pelo Abordar, agradeço o seu carinho conosco, com o nosso trabalho, com reconhecer a importância desse trabalho também aqui no nosso território. Bom, então para começar a nossa conversa, Lídia, a gente quer saber o que motivou a criação do Abordar. Nós, no Abordar, somos todas mulheres periféricas. Nos faz sentido, individual e coletivamente, construir para essa população, com essa população, porque é a parte da população do qual a gente também faz parte, aonde a gente aprendeu também a ser e estar no mundo, e temos caminhado na construção de um espaço que vem pensando a possibilidade de deselitizar o acesso dos serviços em saúde mental e de aproximar a psicologia também das periferias ou das discussões dentro das periferias. E como psicóloga, Lídia, como você avalia o impacto de violências estruturais na saúde mental dos moradores de periferia? E aí, por violências estruturais, a gente está pensando em violência policial, desigualdades sociais e exclusão, por exemplo. Bom, as violências sociais, estruturais, elas atravessam integralmente a formação de um sujeito, né? Às vezes é interessante a gente se perguntar como é que alguém vai oferecer aquilo que não recebeu. Aí a gente vai permitindo com que algumas pessoas, e aí uma série de pessoas dentro de algumas populações, sejam os estereótipos que a gente considera de violência. Então, essas pessoas passam também a representar a violência e a gente esquece que elas não são só o resumo das violências que vivenciam. E a gente esquece de saber dessas pessoas o que elas querem e o que elas são. Eu preciso olhar para além dessa ideia de que as populações periféricas são violentas. Quando somos nós, população periférica, que somos mais atingidos pelas violências estruturais, sociais, porque é a população que é negligenciada pelo Estado, é a violência que ficou configurada como a faceta que nos representa. E aí nós estamos o tempo inteiro dizendo, não, esta faceta não nos resume. E não, ela não nos representa. A gente quer vida, não só sobrevida. E aí essas pessoas que não são consideradas, que não eram nem consideradas como pessoas e que sempre vivenciaram, né, esse processo de resistir para existir, vão sendo o tempo inteiro massacradas, assassinadas, genocidadas, para que o restante da sociedade possa viver com seus privilégios. Entendo que essas violências atravessam e rasgam a história de inúmeras pessoas. A gente assassina subjetivamente essas pessoas e é uma morte antes de física, muitas vezes, a gente já matou os desejos, os sonhos, os prazeres, a possibilidade de pensar que é uma pessoa e que, enquanto pessoa, tem direitos. E aí penso que as violências, elas são produtos também desse lugar da ordem que está estabelecida. Quem determina como o mundo vai acontecer é um homem branco, cis, heteronormativo, e que
trucida todas as outras individualidades para que ele possa se manter nesse lugar. Nos reconheçamos enquanto pessoas que produzem muito para além de uma ideia de violência, a ideia do cuidado. As possibilidades de autocuidado, elas são muito vivas e elas estão muito pulsantes nas periferias. Em 2019, um relatório da OMS apontou o Brasil como o país mais deprimido da América Latina. Temos 5,8% da população sofrendo por depressão e estamos acima da média global, de 4,4%. Os direitos que deveriam ser garantidos para todos muitas vezes não chegam aos moradores de periferia. É como se na periferia a nossa vida fosse uma corrida com obstáculos e a gente largasse muito mais para trás. E aí, pensando nisso, Lídia, como a população das periferias pode cuidar da sua saúde mental e como você vê essa questão? A gente acredita que as falas que são ditas muitas vezes às pessoas nas periferias ou a pessoas pobres, como você não tem o direito de estar adoecido, esse adoecimento mental é frescura quando visto para esta população, ele é visto dessa forma muitas vezes e ainda hoje a gente escuta essa fala, né? Não, isso não é depressão, então entendendo que muitos vieram antes de nós também pensando em estratégias de cuidado e que é com essas pessoas que nós aprendemos e é para essas pessoas também que a gente quer, é com elas que a gente quer construir esse fortalecimento e as possibilidades de caminhar. E aí a gente vai construindo uma rede também muito grande com muitas outras mulheres, com muitas outras pessoas, com muitas outras iniciativas que vão dando também esse tom de olhar para o cuidado de uma forma coletivizada, compreendendo as necessidades que a gente tem, assim, de cuidados aqui e de pautar e validar a saúde mental como um lugar também que nos pertence, que é nosso e que a gente precisa que os espaços reconheçam que nós temos o direito de estarmos adoecidos muitas vezes e que nós também precisamos dos mesmos cuidados que a gente muitas vezes percebe que é dado a outras populações. Quando a gente pensa esse lugar do porquê que muitas vezes é negado a possibilidade de cuidado a uma parcela das pessoas, daí a gente vai entendendo também quais os atravessamentos, quais os marcadores que afastam essas pessoas, essas populações de serem consideradas como pessoas que necessitam também de cuidado, que também adoecem, que também precisam aprender sobre o que é manutenção, e aí, de certa forma, né, entendo que a gente tem um olhar para a saúde que muitas vezes é de remediar as situações. Então, historicamente, culturalmente, a gente vai sendo ensinadas e ensinados a o cuidado muitas vezes ficar terceirizado na nossa rotina, né? Então, muitas vezes ele não faz parte do nosso dia a dia, e aí fica um exercício ainda mais difícil de depois a gente conseguir transpor ele do de repente. Então, acho que uma coisa bastante interessante da gente pensar é que cuidado é processo, nesse sentido de olhar para si, de dar espaço para o que o corpo está expressando, sentindo, a necessidade da pausa, a necessidade do silêncio, de sustentar esse lugar algumas vezes de agora você precisa se preservar aqui, ficar um pouco consigo, de entender esse lugar de, em alguns momentos, precisar parar, precisar estacionar. Um carro não fica só em movimento, ele precisa, em alguns espaços, em alguns momentos, estacionar e, estacionado, fazer outras coisas, né? Por exemplo, para fazer a manutenção de um carro, não dá para eu fazer com ele em movimento. Eu preciso estacioná-lo, eu preciso abrir o capô, eu preciso olhar por baixo, eu preciso olhar o fundo, eu preciso verificar como ele está e como aquela mecânica está funcionando para me assegurar de que quando ele estiver em movimento, o movimento vai fluir. Então, a gente vai entendendo que o lugar da saúde é esse também de entender quais momentos eu preciso pausar, quais momentos eu preciso estacionar, quais momentos eu preciso não fazer alguma coisa, porque não fazer alguma coisa naquele momento é fazer muita coisa. Em 2019, mais de 170 mil pessoas passaram a viver em extrema pobreza. O dado foi publicado em maio de 2020 pelo IBGE
e mostra ainda que ao todo são 13,8 milhões de pessoas vivendo com menos de $1,9 por dia no país. Enquanto isso, ainda em 2019, o 1% mais rico do país teve renda média de R$ 28.659 por mês, 33,7 vezes mais do que a renda dos 50% mais pobres, que receberam R$ 850 por mês. E para manter os privilégios de que gozam as auto-intituladas classes superiores, uma das estratégias utilizadas foi filtrar as pessoas pelo CEP. Viver em periferias e favelas brasileiras significa estar longe de políticas públicas do Estado. Falta infraestrutura, segurança e igualdade nas oportunidades. Quando o assunto é governo, o que fica é um vazio. Agora, para começar mais uma roda de conversa, vamos falar com Davidson Silva, morador da periferia de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Davidson, ficamos muito contentes que você possa estar aqui hoje nesse podcast, ocupando seu lugar de fala, e agradecemos muito que tenha aceitado o nosso convite. O Davidson surgiu na minha vida há mais ou menos 11 anos. A gente se conheceu na escola pública do bairro onde a gente mora, então ele é aquela amizade que acompanha a gente a vida toda. E Davidson, eu queria que você contasse pra gente como é a sua experiência como morador de periferia. Você já passou por alguma situação de violência por morar na periferia e que afetou a sua saúde mental? Esse negócio de morar na periferia é como eu sempre digo, eu acho que é você por você mesmo, porque assim, tá todo mundo ali pra te ajudar, só que tá todo mundo também precisando de ajuda. Tem a barra da gente já morar na periferia, da gente ser pobre, aí tem o meu caso de ser negro, tem o meu caso de ser gay, então é assim, inclui muita coisa. A gente acha que a gente tá todo mundo no mesmo barco, só que não é não. Eu já me senti excluído. Eu acho que as pessoas estão na hora de começar a mudar o conceito de como ver as coisas, porque é ruim eu analisar, eu olhar uma pessoa por onde ela mora. Davidson, você também tem muita arte em sua vida. Apesar de não trabalhar como artista, é só te acompanhar nas redes sociais para ver que você marca presença em eventos e rolês considerados mais alternativos. Por que você busca ir em rolês, casas noturnas, mais alternativas? Você já passou por alguma situação de violência em locais que considera mais elitizado? Sim, o rolê da gente ir para um rolê mais underground, mais assim... A gente fala família, né? Um rolê mais família. Tipo assim, ó, todo mundo entende que é todo mundo igual. Então eu procuro lugares que eu me encaixo, sabe? Eu procuro estar aonde me querem bem, aonde me querem. É um rolê que, tipo, vai estar um pessoal agradável. Um rolê mais simples, sabe? Pra gente entrar e a gente se sentir bem lá dentro, entendeu? Pra mim poder fazer o que eu quiser. Se eu quiser arrancar minha camisa e entrar no meio de uma roda e dançar horrores, eu posso, sabe? Ninguém vai me julgar por isso. Ninguém vai vir falar do meu poder aquisitivo. Ali é só close. E agora, numa balada que não faço parte, é um pouco mais difícil, sabe? Vem um pouco de julgamento, um pouco de olhar. A gente vê muito por aí, principalmente na mídia, que quem é de fora pinta a periferia como um lugar de tragédia. Resume esses territórios à violência. Mas na periferia tem muita gente massa e muita iniciativa rolando. Para você, Davidson, como é morar na periferia? Pode falar sobre os desafios e os prazeres ou pontos que quem olha com uma visão elitizada e preconceituosa não enxerga? A galera mais jovem tá tentando trazer cultura pro bairro. Tem batalhas de rima nas praças, às vezes. Tem uma pista de skate, a RSP, que é tipo, acolhe todo mundo, sabe? Acolhe todo mundo. Lá, geralmente, quase frequente. Não, agora na pandemia não, mas antigamente, há 6 meses atrás, nossa, várias batalhas de rima. Eu acho que é cultura, sabe? Que o nosso povo tem que entender que é nosso isso, sabe? O povo acha que periferia é só tráfico, é só tiro, é só gente pobre, gente infeliz. E não é assim, sabe? Tem os pontos negativos, sim, do período que a gente corre, mas eu acho que tá tendo pontos positivos agora. Eu acho que agora sim a gente pode falar de pontos positivos, porque as pessoas, acho que os jovens estão conseguindo dar a cara a tapa, sem medo e vir fazer, sabe? Para outras pessoas, tá começando a ver qual é a nossa cultura, de onde a gente vem. A nossa cultura, eu falo cultura assim, gente que mora na periferia, acho que é um outro tipo de realidade. A gente cria uma cultura dentro disso. O hip hop,
é o samba, é tudo coisa de gente que era de periferia, de gente que era preto, de gente que era inferiorizado. Que agora as pessoas estão começando a entender, mas a gente não chegou lá ainda não. Você realiza alguma prática de autocuidado? O que faz para cuidar do corpo e da sua mente? Eu procuro sempre estar reunido com os meus amigos, me ocupando bastante, porque se eu for ficar pensando em toda a violência, em todo o risco que a gente corre, sabe? Realmente a gente fica doente, a gente entra numa depressão fodida, que eu já acho que nós somos uma geração depressiva, e eu acho que se a gente deixar isso se desencadear, sabe? É triste o final, né? Todo mundo sabe. Então, para que isso não aconteça, eu tento me distrair com pessoas que eu gosto, com coisas que eu gosto. Eu penso muito assim na minha saúde mental, em sempre estar com quem eu gosto, sempre fazer coisas que eu gosto, sempre me distrair com coisas que é segura. De ir numa praça, ver o verde, eu acho que isso também é necessário aqui dentro da minha casa. Às vezes eu falo assim, gente, vocês estão muito presos, vocês precisam sair, vocês estão doentes. Eu falo, vocês estão doentes porque vocês têm que sair. Ai, mas e o medo de sair na rua? Agora o Covid, né, tem que estar em quarentena. Mas eu falo assim, gente, ok, a quarentena, a gente tem que respeitar, a gente tem que se preservar. Só que aí a nossa saúde mental? Porque aqui em casa eu só vejo o pessoal se distraindo na televisão e no celular, entendeu? E eu acho que isso não é tão saudável, assim quanto parece. É uma distração? É, porque fica horas e horas ali. Mas eu acho que isso não é saudável. Lá em março desse ano, 2020, quando a Organização Mundial da Saúde, a OMS, declarou que o mundo vivia uma pandemia do novo coronavírus, muita gente andou falando por aí que o vírus era um vírus democrático. Aqui, a gente te mostra que a história não é bem essa e que não estamos todos no mesmo barco. Para se ter uma ideia, entre os meses de março e junho de 2020, durante a pandemia, os moradores da periferia de São Paulo correram 50% mais risco de morrer por coronavírus do que os moradores de bairros habitados pela elite paulistana. A pesquisa foi realizada pela USP de São Paulo com apoio da FAPESP. E para falar sobre o impacto da pandemia nas periferias, agora chega para conversar com a gente a Yara Faleiros, terapeuta ocupacional e docente na Universidade Federal da Paraíba. Yara, muito obrigada por topar esse convite e ajudar a gente a construir esse conteúdo importante sobre as periferias. Eu que agradeço o convite de vocês para poder participar desse momento. Junto de outros colegas pesquisadores, a Yara divulgou em maio desse ano a pesquisa Pandemia, Desigualdade Social e Necropolítica no Brasil, reflexões a partir da terapia ocupacional. Yara, na pesquisa, vocês fazem uma paráfrase de uma matéria publicada no jornal É o País, e dizem que existe a pandemia dos ricos e a pandemia dos pobres. Como vocês enxergam o capitalismo dentro desse cenário? Esse trabalho, ele foi produzido... eu faço parte de uma rede, que é uma rede interinstitucional de terapia ocupacional social. Então, a gente se debruça sobre a questão social e as questões, os desdobramentos para a sociedade, né, e a contribuição da terapia ocupacional frente a essas questões, né. Essa rede chama Rede Metuia. Nós temos alguns núcleos, né, a gente tem o núcleo FSCar e da USP de São Paulo, que são os mais antigos. Temos na Unifesp, Campus Baixada Santista, UNB, UFES, que é a Federal do Espírito Santo, e agora, mais recentemente, a gente abriu, logo que eu cheguei aqui na UFPB, junto com outra colega, a gente abriu um núcleo, o UFPB, em parceria com a Universidade de Alagoas, a Uncisal. E aí, como a gente tem desenvolvido trabalhos com a população em situação de vulnerabilidade social ou desfiliação, né, que são os termos que a gente tem usado para essa compreensão, que parte do Robert Castell, né, a gente se propôs a produzir esses textos, né, então a gente produziu 2 textos. Então, a gente se debruçou mais teoricamente, né, assim, do que os estudos têm dito e do quanto a pandemia, ela tem reverberado para as pessoas de formas diferentes, né? Então, o quanto a questão social,
ela atravessa a vida das pessoas, o capitalismo, né? E vai trazer desigualdades imensas. E essa desigualdade, frente à pandemia, ela tem acentuado, né? Algumas pessoas falam que ela tem se escancarado, mas na verdade essa desigualdade social ela já existia, né? E ela já era escancarada. Mas o que tem acontecido é que as pessoas têm ficado em situações de mais pobreza, mais miséria, né? Então, o desemprego aumentou, todas as prevenções do coronavírus, a gente não tem a garantia, né? Que, por exemplo, nas periferias se tem água potável, se tem sabão, álcool em gel, são coisas que tem locais que nem saneamento básico não possuem, né? Então, a pandemia, de fato, elas são duas faces, né? Para aqueles que possuem renda e podem ficar em casa, e para aqueles que não podem ou que precisam ir para a rua para ganhar o mínimo para sobreviver, né? E que não consegue também ter a garantia de que vai se proteger do vírus, né? E como você vê o impacto da pandemia em grupos social e historicamente vulneráveis? Mais especificamente da questão da vulnerabilidade social, os dados têm mostrado, né, que a curva de desemprego ela está subindo, ela está ascendente, não que a gente não tinha um alto índice de desemprego anteriormente, né, mas a situação está se agravando e o benefício, né, que ele está se reduzindo, né, conforme os meses agora a parcela está reduzindo, então, ou seja, as pessoas continuam em situação de vulnerabilidade e às vezes até passando para desfiliação, né, assim, que é quando rompe tudo e a pessoa está numa situação que ela não consegue, ela precisa do Estado para ela sobreviver, né? E aí eu acho que essa é a grande realidade, é a grande dualidade também, né? Eu acho que tem uma parcela da população que permanece em casa, que tem condições favoráveis para isso, né? De permanecer trabalhando e vivendo nas suas casas, mas a gente tem uma boa parcela da população que nem tem casa direito, nem tem uma moradia adequada, às vezes moram com um monte de pessoas e aí a própria aglomeração já é dentro de casa. Cada pessoa tem que sair para buscar o seu pão no dia, né? E aí o risco de contaminação é muito alto. Mas, por outro lado, eu acho que a gente também tem que valorizar uma questão que tem acontecido muito, que é uma rede de solidariedade, que tem se fortalecido cada vez mais. Então, o movimento Sem Terra, os assentamentos, eles estão se organizando para as produções e fazendo doações para as pessoas. E aí as redes, por exemplo, aqui a gente tem alguns movimentos sociais que têm se organizado, por exemplo, a própria Maria Quitéria, que é um movimento de mulheres lésbicas e negras, tem se organizado para levar quentinhas para um dos bairros. Os jovens aqui de um território que chama Timbó estão se organizando para ajudar a própria comunidade, mas também outras comunidades. A gente sabe que isso não é o ideal, que é o governo, o poder público que deveria estar suprindo, né, tudo isso, garantindo, né, que as pessoas sobrevivessem. Mas sabendo que a gente tem uma ausência do Estado, as pessoas estão se auto-organizando de uma forma muito bonita, assim. Ficar em casa tem sido a forma mais eficaz de se proteger do coronavírus. Mas e quando ficar em casa significa que a comida não vai chegar à mesa? A ONU estima que 265 milhões de pessoas no mundo poderão sofrer com insegurança alimentar. O Brasil tem cerca de 3,6 milhões de pessoas morando em favelas. Desse número, 46% das casas não têm sequer água encanada. Nas periferias, muitas pessoas moram em um único cômodo, e tantas outras se arriscam nas ruas para que a comida chegue à mesa. E aí, Yara, na pesquisa vocês afirmam, e com total razão, que as populações historicamente em situação de vulnerabilidade sempre estiveram desassistidas pelo poder público. E aí, como você avalia a atuação do governo brasileiro, em especial a atuação do Jair Bolsonaro, frente à pandemia? A gente nomeia como a necropolítica, né? Que é a política da morte, porque algumas populações não se importam, né? Se elas vão morrer ou não. Então é uma política que não valoriza a vida, não tem uma valorização, essas vidas pouco importam, sabe? E assim, a gente já tem um sucateamento das políticas públicas brasileiras, já desde o momento do golpe, né? Assim, com a saída da Dilma, a gente começa a ter um desinvestimento que se acentua com a entrada do Bolsonaro, né? Então, assim, a gente tem um desinvestimento nas políticas do SUS,
SUAS, né, que é da assistência social, do SUS, mas nesse momento em que a gente precisaria um investimento ainda maior nessas políticas, a necropolítica, ela continua existente, né? E no próprio discurso do Bolsonaro, ele coloca o quanto essas populações não importam, né? Então, desde quando iniciou a pandemia, ele trata ela como se ela fosse qualquer coisa, né? Uma gripezinha, não toma os cuidados necessários, aglomera as pessoas. Teve falas dele no sentido de, então, algumas pessoas vão morrer sim, tudo bem. Mas tudo bem quais pessoas morrerem. Essas populações, para esse governo, não interessam mesmo, porque elas necessitam do Estado, né? Então, quanto mais gente morrer pobre, negra, periférica, para o governo é melhor, né? Assim, aos olhos do governo isso é melhor. Nós precisamos que você entenda. O coronavírus não atinge com a mesma intensidade ricos e pobres. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Datafavela, em junho deste ano, 80% das famílias nas favelas brasileiras estavam sobrevivendo com menos da metade da renda que tinham antes da pandemia. E 76% dos moradores afirmaram que, em ao menos um dia, faltou dinheiro para comprar comida. A pesquisa também revelou que 7 em cada 10 famílias pediram auxílio emergencial. Mas em junho, após 3 meses de quarentena, 41% ainda não havia recebido nenhuma parcela do benefício. Davidson, como tem sido para você passar pela pandemia? E o auxílio emergencial ajudou sua família durante esse período? Pelo menos eu falo dentro da minha casa. A minha mãe, que trabalha como faxineira, limpando casa de família, recebe bem, porque é um trabalho que é contínuo. O valor que cobra é um pouco alto pelo dia. Só que assim, pra quem mora de aluguel, pra quem tem 5 pessoas morando dentro de casa, as contas atrasam. Eu fiquei desempregado. O meu irmão, ele trabalha como cabeleireiro. Então, tipo assim, o auxílio pra mim não rende o dinheiro. Porque assim, cai o auxílio. Dou pra minha mãe pra ajudar em casa, sabe? Aí tem as minhas necessidades. Então, amiga, eu acho que o auxílio, ao mesmo tempo que ele tá ajudando, sim, eu acho que não foi o necessário. Eu tô precisando, mas tem pessoas que precisam muito mais que eu, sabe? E não recebeu. O rolê de sobrevivência é muito maior. Porque eu preciso comer, eu preciso morar, precisa ter água. Então, tipo, viver de aluguel não é fácil. É conta, é água, é luz. O geógrafo brasileiro Milton Santos foi certeiro ao dizer que a revolução virá das periferias do capitalismo. Durante a pandemia, as comunidades dão exemplo de solidariedade e organização. Segundo o Datafavela, 62% dos moradores de favela, ouvidos pela pesquisa, destinaram parte do que receberam do auxílio emergencial para ajudar amigos e parentes. Outro exemplo de solidariedade é a CUFA, Central Única das Favelas, que já arrecadou mais de 169 milhões de reais com o projeto Mães da Favela, que distribui cestas básicas e vales-refeições para famílias nas favelas brasileiras. Já no Rio de Janeiro, por exemplo, moradores da favela Cidade de Deus criaram a Frente CDD, um coletivo na luta contra a Covid-19. E no Complexo do Alemão, os moradores criaram um gabinete de crise para articular ações de enfrentamento ao coronavírus. As iniciativas que nasceram nas periferias são respostas ao vazio deixado pelo poder público. É o povo dizendo ao governo que a periferia é também lugar de vida, ocupação, luta, resistência e movimento. Milton Santos, em seu livro Por uma Outra Globalização, do pensamento único à consciência universal, fala sobre o mundo globalizado em que vivemos, escancara a crueldade do capital, mas também aponta outras possibilidades de sermos tão mais enquanto cidadãos. Para Milton, devemos considerar a existência de pelo menos 3 mundos num só. O primeiro seria o mundo tal como nos fazem vê-lo, a globalização como fábula. O segundo seria o mundo tal como ele é, a globalização como perversidade. E o terceiro, o mundo como ele pode ser, uma outra globalização. E para vivermos o mundo como ele ainda pode ser, precisamos trocar as vozes que contam a história. A revolução virá das periferias, onde, ao contrário de todos os estereótipos, a economia sempre foi criativa, os laços solidários e a vida resistência. Agradecemos a sua companhia nesse podcast e te esperamos em nossa próxima conversa. E para acompanhar mais de perto os episódios do podcast, é só acessar nosso Instagram,
@contextoag. Convidamos você a ouvir os outros episódios da série Entre Realidades. Em um deles, falamos sobre as dinâmicas de trabalho, saúde e autocuidado em ambientes rurais. E no episódio sobre pretos e pardos, você também encontra um podcast sobre como essas mesmas dinâmicas refletem na população preta e parda. O roteiro e a edição deste podcast foram feitos por Nayara Campos. E a locução traz as vozes de Fernanda Rosário, Flávia Gasparini e Nayara Campos.